temos muitas coisas em comum. Muitas coisas que a Igreja Católica ensina são verdadeiras. E naquilo que eles estão corretos, eu digo que amém. E discordo de uma série de outras coisas que a Igreja Católica ensina, porque se afastaram do assim diz o Senhor. Mas quando a Igreja Católica Apostólica Romana ensina que existe um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão corretos. Porque é o assim diz o Senhor. É isso que a Bíblia ensina. Um outro argumento. Se eu não posso entender, se a minha razão não pode compreender, não pode ser verdade. Mas, queridos, há tantos outros mistérios que eu não compreendo. Por exemplo, eu posso explicar a origem de Deus? Não posso, mas eu creio que ele existe. Eu não posso explicar, mesmo porque a Bíblia chama de mistério da iniquidade, eu não posso explicar racionalmente a origem do mal. A Bíblia apresenta de maneira muito clara a origem do mal, que é o tema que nós vamos estudar amanhã. Mas eu não consigo entender, foge à minha compreensão, à minha razão, como num lugar perfeito, o céu, surgiu o mal. Eu não consigo entender também o mistério da piedade. Vejam bem, há muitas pessoas que dizem que me amam. E eu creio que muitas delas dizem a verdade. Eu creio que minha mãe me ama, que a minha irmã me ama, que a minha esposa me ama muito, que meus filhos me amam. Agora vejam, todas as pessoas que dizem que me amam, elas não me conhecem. Elas pensam que conhecem. Na verdade, queridos, nós não conhecemos nem nós mesmos. Não é fato isso? Você já se surpreendeu com o seguinte pensamento, ou você até disse a seguinte frase: eu nunca pensei que eu fosse capaz de tal coisa. Pode ser algo assim terrível, um crime hediondo, ou assim algo, né, de uma honradez fora do comum. Olha, nunca pensei que eu fosse capaz de um ato tão heróico quanto aquele. Nós mesmos nos surpreendemos com as nossas atitudes. O que prova isso? Que o Roberto Mota não conhece nem o Roberto Mota. Agora vejam, o Senhor Deus é a única pessoa que me conhece 100%. Certo ou errado? Sim ou não? É a única pessoa que me conhece 100%. E ainda assim me ama. Eu não consigo entender isso. Como é que alguém que me conhece tanto, conhece os cantinhos sujos do meu coração, as teias de aranha que é na minha vida, os pecados que é no meu coração. Não fiquem assustados não, eu sou um miserável pecador. Como é que Deus, que sabe todas as coisas, e me conhece nos mínimos detalhes, ainda me ama? E me amou a tal ponto de ter enviado o seu único filho para morrer por mim na cruz do Calvário. Isso é um mistério, eu não consigo entender. Mas eu simplesmente aceito, porque a Bíblia ensina que é assim. Então, esse argumento não é racional, logo eu não aceito. Há tantas coisas que eu não consigo entender na Bíblia. Mas eu aceito pela fé. O fato é o seguinte, queridos, um grande problema daqueles que atacam a Trindade e daqueles que defendem a Trindade é o fato de tentar explicar aquilo que Deus não explicou. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, revelada, mas não explicada. Entenderam? Essa doutrina está claramente revelada na palavra de Deus. Está exposta na palavra de Deus. Mas não nos mínimos detalhes. É revelada, mas não é explicada. Por um simples fato. Queridos, o dia que eu puder explicar a Deus nos mínimos detalhes, eu serei o quê? Igual ou superior a Deus. O dia que eu puder explicar a Deus nos mínimos detalhes, eu serei igual ou superior a Ele. Algumas pessoas dizem, a doutrina da Trindade, nós só vamos entender no céu. Eu digo o seguinte, eu creio que nem no céu, nós vamos entender nos mínimos detalhes, o mistério da Trindade. Porque o dia que eu puder explicar a essência de Deus, eu serei igual ou superior a Ele. E houve um ser no céu que quis ser igual a Deus. Vocês sabem quem foi esse ser, não é? E de lá ele foi o quê? Expulso.
Então, eu simplesmente creio, porque a Bíblia ensina. Eu assim diz o Senhor. Muitas pessoas tentam explicar a Trindade da seguinte maneira, e cometem um erro. Não, a Trindade é como H2O, a fórmula da água, não é? Como nós encontramos a água em 3 estados, não é? Sólido, líquido e gasoso, mas é sempre H2O, assim também é com Deus. Veja, como é que eu vou explicar a Trindade com a fórmula da água? Já ouvi explicações do tipo, não, a Trindade são como os 3 poderes do governo. É o judiciário, o legislativo e o executivo. Então, da mesma forma como são 3 poderes, mas um único governo, assim é a Trindade. Queridos, não dá para explicar a Trindade dessa forma. Já ouvi explicações do tipo, a Santíssima Trindade é como um aparelho 3 em 1. Tem o rádio, a AM, FM, tem o toca-fitas e tem o CD player. Então, sabe, queridos, a gente não pode começar a se perder em argumentos tentando explicar o que a Bíblia não explica. A Bíblia não dá detalhes. A Bíblia simplesmente diz que existe um único Deus. E que esse único Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em um único Deus. É o mistério da Trindade, revelado, mas não explicado. Vou mostrar vários versículos bíblicos. Os 2 primeiros que eu vou ler estão no Evangelho de Mateus. Mateus 3, 16 e 17 e Mateus 28, 19. Em Mateus 3, há a cena do batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês conhecem a história, já está aparecendo aí no quadro. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Eis o meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem me alegro. É preciso ser muito louco ou cego para não enxergar 3 pessoas aqui. Ora, o Senhor Jesus Cristo saindo da água, o céu se abrindo, e o Espírito Santo descendo em forma corpórea, como pomba, descendo sobre Cristo Jesus. Nós não cremos no Deus pomba. Nós cremos na pessoa do Espírito Santo, que por um motivo especial manifestou-se em forma corpórea como pomba por ocasião do batismo de Jesus. Não cremos que o Espírito Santo é uma pomba. Mas ele se manifestou em forma corpórea, como pomba, por ocasião do batismo de Cristo. E uma outra pessoa no céu, o Pai, dizendo: Eis meu filho amado em quem me comprazo, em quem me alegro. Então, Deus o Pai no céu, Deus o Espírito Santo descendo em forma corpórea como pomba, e o Filho na água, saindo dali. 3 pessoas de maneira muito clara nesse texto. Mateus 28, versículos 19 e 20, apresentam a grande missão, a ordem dada pelo Senhor Jesus a todos os cristãos. No versículo 19, há o seguinte texto. O Senhor Jesus disse: Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas que atacam a Trindade dizem, sem nenhuma base histórica ou bíblica, que esse texto não se encontra nos melhores originais. Ora, há algumas semanas atrás, nós tivemos um encontro de pastores e anciãos no UNASP, lá em Engenheiro Coelho. E um dos grandes teólogos da Igreja Adventista, Dr. Reinaldo Siqueira, apresentando esse assunto, ele disse claramente que a maioria absoluta dos manuscritos mais antigos trazem essa fórmula batismal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse argumento, esse texto não se encontra nos principais manuscritos, dos principais originais. Isso não coincide com a verdade. A ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo é que nós deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há 60 versículos bíblicos ou mais
que trazem as três pessoas. Mais de 60 versículos bíblicos trazem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há outro argumento ainda, em Mateus 28. O Senhor Jesus não disse que nós deveríamos batizar nos nomes. Disse no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no singular. Não é interessante isso? Não disse também batizar no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Não, disse batizar no nome, ou em o nome do Pai,